Deputado embora a federal Padre circunstância é João, bom estarmos na juntos audiência e nesse 20 de novembro de 2012. uns mais direto, outros em solidariedade. E saudação aqui a todos os companheiros da mesa. Eu sou o Pesadelo, Afonso, que estão também nessa luta há mais tempo. Dizer também do nosso compromisso, né, tem que ir muito além da solidariedade, e dizer, Afonso, que de fato, acho que nós temos que caminhar muito ainda. E a reforma agrária, de fato, ela vem patinando. Eu sou deputado agora federal pelo PT, do Partido dos Trabalhadores. A nossa expectativa ela é bem maior em relação à reforma agrária. Eu confesso para vocês que, em relação a este ano, viu, deputado Rogério, eu ainda estou dando esse voto para o nosso governo, que tem um compromisso de ainda nesse mês tentar dobrar os processos de assentamentos. Tivemos entraves ao longo desse ano, seja da mudança de ministro, seja da greve no INCRA, e que tivemos problemas, de fato. Mas fica muito claro que se não tiver uma retomada dentro do núcleo do governo, de priorizar a reforma agrária, também não avança, né? Então tem que ser uma decisão de fato do governo. Somos um conjunto de deputados que viemos pressionando isso. Não tem uma semana que a gente se deixa de reunir. Nós chamamos o núcleo agrário. Somos em torno dos 14 deputados, todos do PT, que viemos dialogando com mais de um ministério para avançar. Eu não posso julgar o governo, embora eu tenha plena convicção da importância da reforma agrária, que é essencial para garantir a justiça nesse Brasil, nos 500 anos. E a questão da terra agrária, seja, sobretudo com os negros, primeiro, na verdade, com os índios. A dívida primeira nossa é com os índios, depois com os negros. E com sem terra como todos, né? Todos. Então, são grandes gargalos que nós temos ainda dentro desses 500 anos. O agronegócio, ele ganhou tanta força, e essa força, ela está incrustada no Judiciário, no Senado e na Câmara, com grandes influências mesmo dentro do próprio Executivo, governo. Isso vem emperrando, dificultando e muito, mas o Judiciário tem sido ainda o maior entrave está no Judiciário, porque existem decisões, justiça seja feita, do Poder Executivo, no sentido de decretos de apropriação, está sendo desrespeitado pelo Judiciário. É inconcebível onde já tem um decreto e ter em cima, depois desse decreto, ter uma reintegração de posse. Isso é inconcebível, é um desrespeito, é um grande desacato, de fato. Então, temos esses entraves todos. Então, eu não posso também condenar o governo, embora a minha convicção e a importância da reforma agrária, só pela reforma agrária. Eu pude dizer numa reunião menor, acho que o Afonso estava, o Rogério também estava, aqui com a Berambia, olha, nós estamos criando condições, as condições que estão sendo criadas neste Brasil, elas são revolucionárias. No sentido de que a quem era negado a educação. Não existe desenvolvimento de nenhuma nação sem ser pela educação. E isso foi negado. Foi negado aos índios, foi negado aos negros, foi negado aos pobres. Durante todos esses séculos. E que tem sido desenvolvido agora, nessa década, nessa última década. Que o pobre tem direito de fazer um curso superior. Embora foi contestado por um ADIM, pelo PSDB e pelo DEM.
Entraram com a ADIM, dizendo que isso não pode acontecer no caso do ProUni para ter acesso ao curso superior. As cotas raciais também foram contestadas e agora com muito protesto de ter que engolir as cotas sociais. Ou seja, do pobre poder fazer um curso superior. E aí nós não teremos só um Afonso no Ministério Público, não. Essa é a minha crença. Que em 10, 15 anos nós vamos ter dezenas e dezenas de Afonso. E ter também no Judiciário. E ter também no Parlamento. Então, para nós, é bom discutir Felisburgo, importante que discutimos. É muito bom enxergar os passos de conquistas. Nós não podemos, não tem uma visão de derrota até agora. Em todo o processo, nesses anos todos. Nós estamos otimistas em relação agora, ao dia 17. Muito bem lembrado aqui a situação do goleiro, dessa situação que nós estamos vivendo agora em Contagem, do Bruno. Como que a imprensa nacional toda tem dado cobertura. Então, acho que esse é o desafio nosso, de trazer, pelo menos, esses espaços mais institucional, como aqui também a própria TV Assembleia, a gente reproduzir na TV Câmara, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, está aqui o Frei Urbano também que dá essa cobertura, da gente discutir isso com a sociedade. Mas de enxergar que nós temos conquistas, sim, tem conquistas, mas isso não nos pode levar a um comodismo. Pelo contrário, é de nos indignar, uma companheira diz, nos indignar para fazer valer o direito à justiça. E essa é a nossa expectativa, esse é o nosso comprometimento. Então, Felisburgo tem todo esse simbolismo, como muito bem já destacado aqui também ao longo dessa mesa. Olha, nós temos milhares de hectares de terras devolutas no estado de Minas Gerais. E é assustador, gente. É assustador como, quando a gente vê um aparato do Estado para garantir que essas terras vão para as grandes empresas da monocultura. É uma coisa absurda. Porque se tivesse a metade do empenho para destinar essa terra a trabalhadores e trabalhadoras, a nossa situação era diferente no campo. E é inconcebível que são justamente nessas áreas que nós temos a concentração de terras devolutas na mão de grandes empresas como a monocultura. É justamente que nós temos aí milhares e milhares de trabalhadores que saem todo ano para São Paulo, para o Triângulo, para o sul de Minas. Ou seja, tem que percorrer, chega a 1.000 quilômetros para trabalhar e fica 4, 6 meses fora de suas famílias. Então são duas agressões. É negar a terra e forçar esse êxodo temporário a Canaã. É isso que repete. E não bastasse a violência da monocultura, é o que nós podemos agora, há poucos meses agora, a intoxicação de dezenas de famílias. Porque eles achavam que não ia ter nenhuma praga que pudesse atacar o eucalipto, que de fato é uma planta muito resistente. Ela é até utilizada para combater outros seres vivos, né? Eu não gosto de usar praga, não, porque na verdade não existe praga, existe ali um ser vivo que ele entrou num desequilíbrio justamente pelo fato da monocultura. E aí, nesse sentido, agora o besouro que está atacando o jequitinhonha, atacando o eucalipto. E lá, olha, está claro, gente, que do agrotóxico, quando pulveriza o agrotóxico, você aproveita para dizer 30%. Isso quando é pulverizando feijão, pulverizando a soja, que é um voo bem rasante. Agora imagina o que é pulverizar bananeiras, que atinge já muitos famílias, que é o grande caso também, viu, Frei Jair? E agora do eucalipto, monocultura do eucalipto. Justamente nessas áreas também de Jequitinhonha. E a parte do norte de Minas. Pulverizar o eucalipto, que é bem mais alto. Não além da deriva, tem a evaporação. A evaporação. Então, nós estamos falando de morte de trabalhadores. A morte, a chacina, ela é mais objetiva. E isso consegue ainda, a gente consegue mostrar o absurdo. Mas também nós temos que enxergar essas mortes desses trabalhadores e trabalhadoras
que estão acontecendo lentamente. Lentamente. Né? E aqui, uma grande conquista nossa, que pelo CPT, dos trabalhos sociais, que foi abraçado por esse governo, que é a questão das cisternas de placas. Hoje, enquanto relator, está claro para mim que essas águas estão contaminadas. Tem uma tese importante do professor Pignatti, da Universidade de Mato Grosso, provando que a chuva está envenenada. Evaporação. Então, essas cisternas, que é uma questão para nós de salvação da região do semiárido, está também com agrotóxico. Então, força de Deus nessa luta, né? Estamos aí juntos e vamos procurar sensibilizar e garantir mais consciências e corações, né, para fazer valer a justiça, o direito e, de certa forma, o simbolismo de Felisburgo pela sua natureza, mas possa também ir atingindo tantas outras injustiças em tantas outras áreas do nosso Estado. Muito obrigado. Deputado Padre João aqui na audiência. Um abraço, gravando aqui Frei Gilvander.